A sombra na calçada. Era noite ou era dia, tarde talvez, e na calçada sentei. Era uma enorme melancolia. Senti a calçada quente e, ao mesmo tempo, desolada. Aproximou-se forasteiro que falou: Homem, sai daí, da malfadada calçada, que as sombras gritam em devaneio, para afugentar quem nela sentar ou qualquer forasteiro. E indaguei: que são? São almas cansadas, que não se encontraram, nem sei, parecem das sombras ou coisa ruim. Gritam, flamejam, em sussurro bafejo. São todas sombras que por vezes alvejo. Tenho avisado aos desavisados da sorte, que viajam do sul, do leste ou do norte, e não conhecem a tristeza da calçada. A sombra teima em vir, assombrar, urrar e dizer: alma, alma, sou desvalido por ter o amor proibido de amar. Deixa-me tua companhia acompanhar. Não, não sei se devo, sou apenas um transeunte de passagem nessa calçada. Como posso ajudar-te, alma assombrada? E daqui partires, encontrando teu amor e abandonando essa calçada? Ah, não sei. Minha alma aqui está presa, e não sei com presteza o que devo fazer, mas é vez primeira que alguém senta na calçada malfadada, e a mim ajuda a merecer. Sim, aceito sua sorte, e parto rumando para o norte. Deixo a sorte dada, rogando luz e amor a essa calçada. Fernando Pessoa, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEIU, em 29 de março de 2015. Boa tarde. Muita paz para vocês. E essa daí, depois de uma dessa, não tem nem como dar uma palestra mais, né? Porque, olha, tirou uma lágrima do meu olho, né? Caiu um cisco naquele momento ali, que eu observei. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela internet, seja do Brasil, de Portugal, né? Da Holanda, de todos os cantos, né, e recantos ali que estão a nos prestigiar nessa noite, né, nessa tarde de festa de alegria, porque parece que foi ontem, 19 anos passou, e por conta de uma diarreia, de uma dor de barriga que deu na Nice, nós encontramos aqui essa casa, porque começou lá no nosso lar, né? E então foi graças a essa dor de barriga, ela disse: não vai dar tempo, nós vamos pegar um corta-caminho. Quando a gente pegou essa rua aqui, aquela casinha amarela, por muitos anos foi chamada de casinha amarela, né? Não se chamava de CEIU, era Casa Amarela, a gente já tinha a Casa Amarela. Ah, eu frequento lá aquela casinha amarela. E era assim. Está muito alto, eu acho que o microfone, né? E então, hoje o tema é livre, mas sério que era para a gente falar um pouco de conhecimento, né? E ao chegar aqui no CEIU, eu fui inspirado, inclusive, por uma coisa que podemos trazer junto, né? Um conhecimento junto ao conhecimento espiritual. Na questão 17 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se é permitido ao homem conhecer o princípio das coisas. E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é de que não. Deus não permite que o homem conheça todas as coisas. Mas o que é curioso é o final da resposta da questão 717. Questão 17 do Livro dos Espíritos. Porque no final da resposta da questão 17 está lá assim, ó: aqui na Terra, não é permitido aqui na Terra, quer dizer que Deus não permite aqui na Terra que nós conheçamos todo o princípio das coisas. Isso é muito interessante, porque isso dá uma abertura tão grande, quer dizer, aqui na Terra não é permitido que nós conheçamos o princípio das coisas, mas quer dizer que no mundo espiritual, dependendo do nosso grau evolutivo, nós vamos vir a conhecer. Então, conhecimento e o aprendizado na Terra, ele é constante e muito também dinâmico, né? Para vocês perceberem, existe um exemplo que a gente pode dar, inclusive de conhecimento, de aprendizado, que é o Recanto do Saber e Educação, é nós fazermos um link agora com o relatório
da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, da Unesco. Nesse relatório da Comissão Internacional para a Educação no século XXI, traz 4 pilares, 4 pilares básicos, né? O primeiro pilar na verdade, é conhecer, né? O conhecimento, ou seja, aprender a conhecer é o primeiro pilar. O segundo pilar é conhecer o fazer. E o terceiro pilar, aprender a conviver juntos. O quarto pilar está aqui no quadro, que é aprender a ser. Vamos observar bem. O primeiro pilar é aprender a conhecer. Isso aí, nós terráqueos, né? Enquanto estou aqui, estou terráqueo, né? Já aprendemos bastante. Muito. Basta ver que na metade do século XIX nós tivemos uma revolução econômica e tecnológica muito grande. Que jamais a Terra será a mesma depois dessa revolução econômica e tecnológica na metade do século XIX. Porque lá, como exemplo, nós conseguimos, nessa altura, nessa época, mudar todo o conjunto das famílias, dos empregos, de tudo que existe na Terra. Por exemplo, a escuridão foi sanada pela luz. Tá? As famílias que trabalhavam manualmente nos ambientes ao ar livre ou dentro de lugares que não se podia trabalhar, foi substituído pelo ar-condicionado, né? Tanto que nós estamos hoje aqui dentro do ar-condicionado. E quantas pessoas não trabalham nos seus ar-condicionados? Os afazeres domésticos foram substituídos pelos eletrodomésticos. Tanto que lá em Portugal agora, nessa viagem que fiz agora recentemente, eu conheci uma máquina de lavar que tem até nome. O nome dela é Salomé. Porque eu perguntei para a minha irmã lá, né? Minha irmã portuguesa, mas eu não quero que você tenha trabalho para lavar essas roupas. Ela disse, não, Zé, quem vai lavar não sou eu, é a Salomé. Eu digo, quem é a Salomé? Eu podia conhecer ela para agradecer. Vem cá conhecer ela. Quando eu fui ver, era a máquina de lavar, o nome dela é Salomé. Lava que é uma coisa. Então, veja bem, nessa revolução que teve do conhecimento, do aprendizado, em 100 anos nós tivemos uma evolução muito grande, tecnológica, tanto é que podemos agora, nesse momento, depois da eletricidade, mudou muita coisa. Olha só, agora a gente está transmitindo ao vivo para diversos lugares, né? Então, de 100 anos para cá, a coisa mudou muito, mas muito mesmo. Então, esse segundo pilar, a gente já aprendeu a fazer. Estamos aprendendo ainda, é claro, a fazer. E o terceiro pilar da Unesco, do relatório, né, da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, traz um terceiro pilar, conhecer, aprendermos a convivermos todos juntos. Esse terceiro pilar, a nível de Unesco, a nível mundial, é muito difícil. E eles desconhecem, às vezes, muita coisa que nós aqui, você que está aí nos assistindo, tem um privilégio. Quando você conhece a ciência espírita, a doutrina dos espíritos, você percebe que se nós fizermos uma interpretação espiritual à luz da razão do espiritismo, do terceiro pilar da Unesco, desse relatório da Comissão Internacional para a Educação do século XXI, vamos perceber que é muito difícil alcançar esse pilar, que é o terceiro pilar, porque aprendermos a conviver juntos já mostra dificuldade nos lares, nos relacionamentos entre pais e filhos, homem e mulher, mulher homem, homem homem, mulher a mulher, não importa o sexo. A dificuldade é tão grande. Imagine isso a nível de bairro, de cidade, de partido político, nem se fala. Futebol, mata-se as pessoas, jogando privadas, não sabe quem é que vai morrer lá embaixo, se é do próprio time. Mostra-se que esse terceiro pilar na Terra é muito difícil.
Mas nós que estamos aqui aprendendo a ciência espírita, temos bastante bagagem, não usamos se não quisermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode fazer uma tradução do terceiro pilar para o espírito do irmão Rosália, que nos fala sobre a caridade moral e a caridade material. Vejam bem, nós espíritas temos um conhecimento e muitas vezes em muitos locais, como eu que venho lá do Nordeste, hoje eu sou blumenauense, né, de coração, e lá se faz a campanha do quilo, que eu fiz muitos anos. Você sabe o que é a campanha do quilo? Nem sabe, é botar um saco nas costas, bater palma na casa dos outros, as pessoas colocam um cachorro em cima de você, ou uma cruz dizendo vai de reto que tu é espírita, Satanás. Olha a ignorância. E a gente, quando vai fazer a campanha do quilo lá no Nordeste, fazem 25 anos que eu não faço, que eu estou longe de lá, se pede para alguns grupos, na época, associações pobres com aguéticos, famílias pobres, pessoas que estão passando fome. Então o espiritismo, que não é o objetivo do espiritismo fazer o que o governo deveria estar fazendo, né, pelo povo, mas é a caridade material. Mas a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o conhecimento de que é mais fácil fazer a caridade material do que a caridade moral. Porque a caridade moral requer paciência, requer você recuar o seu ponto de vista e perceber o outro e respeitar o outro como ele é. Então o terceiro pilar ainda é muito difícil, devido também ao grau evolutivo da maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra. Porque olha só a quantidade de pessoas que estão aqui aprendendo e a quantidade de pessoas que estão fazendo agora coisas erradas, fazendo mal ao próximo, entre muitas coisas, tomando droga, fazendo um monte de coisa com o seu próprio corpo. Então isso prova que não adianta fazer assim, então não vou fazer nada, não. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso que tem modificado a Terra, e quando houve esses 100 anos de revolução econômica e tecnológica, nos trouxe também muita coisa boa. Depende como nós façamos o uso. Isso é o celular. Se você usa o celular para aprender línguas, aprender coisas, fazer pesquisas, mas tem gente que usa o celular para jogar paciência. Quanto tempo você perde jogando paciência e quanto tempo lendo um livro que vai... Porque o que você vai levar daqui é o conhecimento. E o quarto pilar da Unesco, no relatório da Comissão Internacional, né, sobre a educação no século XXI, está aqui. Olha que interessante, muito interessante isso, olha só. Que a educação deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo. Desenvolvimento total do indivíduo. Espírito e corpo. A Unesco não é espírita, não é católica, não tem nada a ver com religião. Espírito e corpo, sensibilidade. Onde está a nossa sensibilidade para com o próximo, para com as coisas que estão acontecendo na Terra? Responsabilidade pessoal dos nossos atos, de tudo que fazemos. E espiritualidade. Não é legal isso? Olha só, a Unesco, isso é um relatório da comissão, né, para a educação no século XXI. E o Espiritismo, ele já faz isso já, desde do século XIX, tem tentado fazer isso. Os Espíritos têm nos orientado, nos mostrado através de muito conhecimento. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Logicamente que é aqui na Terra. Qual a finalidade? Allan Kardec pergunta, na questão 132. E a resposta ela é muito, muito longa, mas eu vou falar aqui ao sabor das minhas emoções de hoje. A resposta quer dizer que a finalidade é para conhecimento, para aprendizado. Deus assim impõe para que levá-los à perfeição. Mas também lá fala que Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um está mais ou menos tempo aqui. Tá? E que, completa na resposta 182 do Livro dos Espíritos, que muitos estão aqui
no aprendizado de expiação, de resgate, e outros de missão. Então esse aprendizado é constante. É constante. Porque a tecnologia fez muita coisa boa. Olha que depois do século XIX ali, nesses 100 anos, acabaram-se as mortes prematuras, mortes por coisa que hoje nós achamos um absurdo uma pessoa morrer. Certas coisas, né? Mas antigamente se morria prematuramente. A tecnologia também traz distrações, né? Onde as pessoas podem passar o dia todinho jogando, ou passar o final de semana todinho assistindo uma série. Aí quando chega na segunda, começa a série da vida real. Ai, que saco. Porque eu mergulhei demais na série que faz bem, também faz bem, faz com que a pessoa se distraia. Agora, se todo final de semana eu ficar me distraindo, e aí? Entrei no condicionamento, num vício. Se eu não assistir uma série, eu fico doente. Como aquela pessoa que eu já contei aqui em palestras, muito lá atrás, né? Que a pessoa não largava a novela, e eu falava sempre isso nas palestras, cheguei até a dizer assim, meu Deus, eu estou me tornando repetitivo. Por que eu falo de novela? Se eu mesmo, às vezes, que eu assistia novela, né, naquela época, aí até que um dia, uma senhora chegou ali assim, perguntou minha mão, fez, minha vontade era chamar o senhor de desgraçado, mas eu vou chamar o senhor de bendito. Eu digo, mas não entendi nada do que você está dizendo. É que o senhor fala para mim. Eu digo, por quê? Porque eu sou viciado em novela. A minha filha perdeu a virgindade exatamente porque eu estava assistindo a novela. Ela queria falar comigo e eu não dei atenção. Agora não, que a mamãe está aqui com a novela. E aí depois já tinha acontecido e eu me senti culpada. E agora eu estou fazendo de tudo para não assistir novela. O que é que eu faço para não assistir novela? Eu digo, a senhora troca pelo livro. Mas não gosto de ler, então vai assistir umas fitas. Na época a gente vendia aqui, lembra? Pegar umas fitas ali. Ela comprou já umas 5 ou 6 fitas que tinha de palestra. Fita cassete, tá? Para os jovens aqui, o museu se chama fita cassete. É um negócio que era desse tamanho que a gente botava num videocassete, que em espanhol chama videocasseteira, vai fazer tocar. Ok. Mas vejam bem como essa questão evoluiu, mas podemos nos distrair também com a tecnologia, com o conhecimento. Muita gente ainda tem que aprender. Dizer para vocês que esse aspecto aqui é um aspecto desse relatório que tem tudo a ver com a CEIU. Por isso que eu coloquei ali no quadro esse último aqui, porque tem aprender a ser. E aqui é o recanto do saber. Nós temos como foi mostrado ali, o SOS emocional, temos o Identidade Eterna, que é um projeto de autoconhecimento a nível espiritual, pessoal, comportamental, psíquico, não é? E que nos traz o conhecimento do princípio elementar natural, que é do PEN. Nos mostra que cada um temos um jeito de ser. O que mais representa no Livro dos Espíritos, que eu sinto hoje para dizer para vocês, e recomendo essa leitura dessa questão, que tem tudo a ver com isso que nós estamos explanando aqui hoje, é a questão 804 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec traz a temática da desigualdade das aptidões. E essas desigualdades, responde a espiritualidade Allan Kardec, de que é necessário, de que as variedades das aptidões diferenciadas é para a evolução e nós chegarmos à perfeição. E lá nessa resposta da 804, ainda fala que o que um não faz, o outro o fará. E é o que nós ensinamos aqui nesses 19 anos que completamos hoje, demonstrando a inteligência ativa, a inteligência racional e a inteligência emocional. E nos brinda o Livro dos Espíritos com a espiritualidade, que nos mostra que esse conhecimento está dentro também do Livro dos Espíritos, através da questão 146, onde Allan Kardec pergunta se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. E a resposta é que não é determinada nem circunscrita, mas naqueles que pensam muito está localizada na cabeça. Aquelas pessoas que pensam muito, que raciocinam, que fazem seus projetos e que consequência podem ter
por causa do seu grau espiritual, partes negativas esses racionais têm. Como assim? Eles têm altos e baixos. De manhã eu estou aqui, de tarde eu estou assim, não sei se eu gosto, né? Depois eu estou assim de novo. Isso faz parte. Isso não é doença, não é enfermidade. Isso é característica natural. E nos traz também na resposta 146 de O Livro dos Espíritos, que continua a resposta dizendo que, ao passo, aqueles que pensam muito na humanidade se encontra localizada no coração. São as pessoas emocionais, uns para dentro, outros para fora, mas que vieram nessa encarnação para aprender a observar o outro, a ajudar ao outro. E muitos espíritos perturbados que as pessoas têm hoje como psicopata, que é um termo que, pelo conhecimento que nós temos, nós sabemos que não é verdade, para nós espíritas, mas para a sociedade, a nomenclatura é válida, psicopata. E por quê? Porque são pessoas boas e ruins ao mesmo tempo. Você sabe que a barata morde, né? Eu fui muito pobre, dormia assim, a barata mordia, depois ela soprava. Por isso que a gente não sentia. Porque a barata é assim, ela morde e assopra, aí você não sente. Horror, né? Ser mordido por barata, né? Lembrei agora. Mas, percebam bem, os emocionais, quando você vem com a alma localizada no coração, existe um objetivo, que é para você ser menos racional, sentir menos despeito, sentir menos inveja, porque ao passo de que eu passo a observar o meu próximo, a tentar ajudar ele, porque eu venho com essa condição, mas o espírito muitas vezes não quer. Eu quero é que eu seja o único a ajudar aquela pessoa. Eu modifiquei as estruturas. Eu conheço muitas pessoas emocionais para dentro e para fora aqui da história. Uma delas que ficou aí, que é o emocional para fora, Madre Teresa de Calcutá. Com o emocional para fora, Chico Xavier. Com o emocional para dentro, teve muitos vultos da história, como Santos Dumont, fazendo as suas criações de avião, como Aleijadinho e tantos outros na história. Agora, se eu venho morar numa área emocional, eu venho morar nessa área, no corpo, para ajudar e não para fazer armadilhas, fazer coisas para prejudicar as pessoas, criticar sem provas e por aí vai, né? Não é esse o objetivo. E na 146A, Allan Kardec, professor Rivail, era um grande estudioso de Mesmer, do mediunismo, do magnetismo. Então é isso que o motiva a fazer essa pergunta na 146A. E o que falar daqueles que situam a alma num centro vital? Ele está falando do centro genésico aqui, para quem conhece de chakras, de centro de força, onde aqui a resposta é porque aí é que está todas as sensações, aí é onde está, né, vivendo tudo ali dentro desse processo. E que são as pessoas ativas, e tem tudo a ver com as suprarrenais que estão aqui. Adrenalina, noradrenalina, não é? O cortisol, a cortisona, são pessoas que precisam de movimento e nasceram para ser formigas mesmo. E quem convive com elas não quer aceitar isso. Ou elas próprias não querem aceitar. As pessoas ativas chegam a sentir raiva contida, revoltas contra Deus e contra tudo e contra todos, porque o planejamento deles são práticos. São planejamentos práticos. Se não acontecer do jeito que eu quero, eu me enraiveço. Eu faço castelos, construo castelos com o marido, com a mulher, com o relacionamento, com a empresa, e esses castelos, quando desmoronam na minha frente, eu me acabo todo, quem está mandando mensagem para mim aí, eu já recebi. Falou muito pouco do racional. Vou falar mais. Meu Deus, ele é médio mesmo. Sim, tem 1,70 m agora. Com sapato, sem 1,69 m. Mas o aprendizado é constante. E o racional, as pessoas que vêm com o racional, vêm para racionalizar, para recriar coisas que os outros já fizeram, para melhorar, para usar a imaginação, mas não para disputar. O racional, quando entra em disputas, eles se dão mal porque não nasceram para disputar.
E aí vão disputar, muitas vezes não tem a competitividade dentro de si, o espírito é novato nesse racional e começa a sentir insegurança, baixa autoestima e por aí vai. Então, esse aprendizado é constante. E o Recanto do Saber, o CEIU, tem a proposta e o privilégio, porque eu acho que foi um privilégio. Nós, no começo, a gente se sentia que a gente estava errado. Será que não está enganado? Tantos espíritos vinham aqui, até que os espíritos começaram a vir em 2012. Quem começou a enfrentar a casa em 2012? Levanta a mão, cada psicografia. Eu acho que vocês assistiram aqui, né? 2, 3 horas de psicografia, com 100 nomes, nomes em alemão. O nome do pai mesmo, da Mônica aí, né? Eu não sei nem como é que é o nome do seu pai. Mas é bem complicado. É Helmut o quê? Rubens, mas como é o sobrenome? Horvath, meu Deus. Estava certo o nome escrito? Mas então, aquilo ali foi para acender, para mostrar que a vida continua, que o importante é o amor, o perdão. Tivemos o privilégio de ter espíritos que nós nunca pensávamos que podiam um dia vir nessa casa de madeira. Como o grande estudioso das reencarnações da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson, que psicografou em inglês para o Dr. Jim Tucker. Dr. Remenda Nath Banerjee, que vem aqui, um grande estudioso indiano das reencarnações, através de todas essas pessoas, através do espírito do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que abre a porta, visita a nossa casa, faz uma psicografia para a sua família, para a doutora Suzuko Hashizumi, conta detalhes que ela nunca havia contado para ele, como a origem dos seus pais, a cidade dos seus pais, Natal, falando das flores que os seus pais gostavam, dizendo coisas muito íntimas da família, falando do José Lucas lá em Portugal, trazendo comprovações que o espírito, ele é imortal. O corpo fica, mas o espírito continua. Mas mesmo assim, com todas essas comprovações, com tudo isso, o ser humano, ele está mais preocupado com o status quo. Porque a vida dá errado para mim. Porque as coisas dão certo para o Zé, para fulano, para ciclano e para mim deu errado. Porque eu não consigo, o meu negócio dar certo. Porque eu não fui naquele emprego. Porque a minha empresa faliu. Isso tudo é mais importante do que houve aqui. Da demonstração que o espírito transcende, que em outra vida você terá uma outra oportunidade. Que o que nós fizemos ontem, ou o que estamos fazendo hoje, vai fazer uma consequência futura. O que é mais importante? Viver 80 anos, 90, quiçá 99, 100? Ou ter a certeza de que esses 90 anos foram muito poucos, mas nós vamos ter outra oportunidade para nos melhorarmos cada vez mais no futuro? O que é importante aprender? O que é necessário aprender? Ter o egoísmo de querer tudo para si agora. Eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, eu quero esse casamento, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero que eu seja importante, eu quero me perturbar. Quando se quer comprar uma casa para o CEIU, se tem todas aquelas ideias, mas alguém vai ser perturbado. Eu vou voltar a beber, vou voltar a fumar, vou voltar a fumar maconha, vou voltar a fazer isso, vou voltar a ter despeito de novo com as pessoas da casa, vou voltar a ter despeito, a perseguição, a detestar a palestra, não gosto daquela palestra, não gosto daquele negócio, não gosto do meu vizinho, não gosto disso, não gosto daquilo. Temos que estar atento ao que já aprendemos para colocarmos em prática. E se não conseguimos, porque está faltando alguma coisa, o nosso espírito ainda não quer crescer e melhorar. A questão 911 de O Livro dos Espíritos eu acho muito importante. Quando Allan Kardec pergunta o que é que falta, como é que acontece, a pergunta, o que eu gravei dessa pergunta 911 foi a resposta. E esse pedacinho que é mais importante da resposta 911. Que a espiritualidade responde para Allan Kardec e Kardec leva uma pá. Falando da vontade. A espiritualidade não aguenta mais, pode ler. Dá para perceber a espiritualidade dizendo assim, é que a vontade só está nos lábios. A vontade só está nos lábios. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Quantas pessoas perdem anos julgando uma pessoa, querendo derrubar aquela pessoa para poder justificar os seus erros, justificar as suas coisas erradas. Eu preciso encontrar algum defeito no Zé, no CIO, em algum trabalhador, em alguma pessoa. Mas o principal não é olhar para nós mesmos primeiro? Como podemos cobrar um filho, uma filha, se eu nunca vou esquecer, vou contar porque ela não vai ligar para isso, isso faz muitos anos aqui na Rua Goiás nós morávamos, e a Débora era pequena, e ela fez assim, ó, você vê como a criança, o espírito vem, olha que necessidade do aprendizado de sermos crianças. Porque ali, é nessa inocência que vai fazer uma nova lapidação do espírito. A Débora pequena, a dona Eunice aqui fez assim, fala que ela estava muito ocupada, sabe como é uma pessoa ativa, né? Igual a formiga, estava ocupada, para ela é mais importante terminar o que conversa, que é importante mesmo. E aí ligou alguém, a Débora atendeu, ela fez assim, ó, fala que a mamãe não está. Olha, a mamãe está falando que ela disse que é para dizer que ela não está. E foi uma lição naquele dia. Isso foi até motivo do Evangelho. Motivo do Evangelho. Por quê? Porque a criança inocente, ela disse, ó, a mamãe está falando que ela está dizendo que é para dizer que ela não está. Ela teve que ligar para a pessoa, se explicar. Olha que coisa. Olha o trabalho de ligar, de se explicar. É que eu estava assim, eu estava assado. É remendar. Ela remendou, mas foi uma lição grande. E desse dia em diante, nunca mais ninguém disse não estou. Porque quando você atende o telefone em Portugal, não se fala alô, não. Lá fala assim, tô. Eu estranhei isso. Eu digo, mas é lógico que a pessoa está, né? Se atendeu. Opa, é com respeito que eu estou dizendo isso, né? Ontem me repreenderam, a minha filha Fernanda me repreendeu. Olha, pai, posso fazer uma crítica da sua palestra? Foi maravilhosa. Eu digo, sim, minha filha, qual é a crítica? O papai aceita, porque eu adoro crítica, né? E ela disse o seguinte, eu não gosto muito quando você faz aquela brincadeira com os alemães. Eu acho que as pessoas não gostam daquilo, Blumenau. Minha filha, eu nunca tinha passado nisso, eu faço com tanta inocência, com tanto carinho. E eu me considero, né? Sprechen Deutschen, Lieben, ist Deutschen. Aí é que eu faço essa brincadeira assim, ó, que eu não vou fazer mais, vou só me despedir da brincadeira aqui, tá bom? Se ela vem depois, eu disse, pai, mas eu não te pedi, mas eu vou me despedir. É que eu faço assim, ó. E ela achou que isso pode ofender as pessoas, eu não havia pensado nisso. É que eu faço essa brincadeira assim, então, você vai querer uma, Josh? Não vou fazer mais, tá certo? Prometo. Não é? Devo parar? Olha aí, são eles que estão dizendo. Não é? Mas eu aceitei porque é aprendizado. Quando uma crítica vem para si, mesmo que você esteja fazendo o contrário, aceite, porque as críticas fazem com que a gente vá para frente. O elogio demais, a bajulação faz com que você se ache. Sabe aquela história que uma pessoa me contou, um empresário? Ele disse, olha, José Fernandes, ele me chamava, aquele negócio do certificado é tão verdadeiro, porque ele tem um monte de certificados, que a sala dele é cheia. Ele diz assim, um dia tu vai lá para tu ver, minha sala é cheia. Só que quando eu pego o certificado, eu fico assim, ó. Leio, às vezes eu nem vejo os erros. Um dia eu fui ler mesmo de verdade, sem ser leitura dinâmica, quando eu olhei, meu nome estava totalmente errado. Meu nome está errado! Porque é um aprendizado, não prestar atenção nas coisas, na natureza, no dia. Tem gente que sai de casa, nem olha se está fazendo sol, não vê que o céu está lindo, não vê que aquela plantinha cresceu, gasta dinheiro, tem um lar, tem uma boa morada, mas nem curte aquela morada. Enquanto outros querem ter aquilo, querem ter aquela sua vida. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Porque eu me comparo aos outros. O que é que você entendeu do Espiritismo então, criatura? Quando você se compara, quando você quer ter aquilo que está acontecendo na vida, a vida é a grande lição. E a grande lição é viver. Porque um dia, nas forças da natureza, houve uma confusão, uma grande briga. É verdade que eu já fiz isso aqui. E para rememorar essa homenagem para o CEIU, eu lembro que as forças fizeram assim. Eu não sei se eu era espírito, se eu era ar ou alguma coisa afim. Mas eu lembro que a pedra, ela se disse ser a pessoa mais forte do mundo e que ela era poderosa. O ferro escutou isso e não gostou. O ferro foi lá, ó. A pedra deixou de existir e o ferro disse, eu sou muito poderoso. Tem. O fogo escutou isso e disse que nada. Vamos ver. Derreteu o ferro. E o fogo já dava labareda de alegria. Quando a água escutou e disse, não. Vamos lá. Foi lá e apagou o fogo. E a água já estava molhada, se sentindo toda poderosa. E as nuvens escutaram, prenderam a água. E as nuvens estavam cinzentas, se sentindo mais forte. E os ventos escutaram a fofoca. Que a fofoca é assim, ela chega rápido.
E os ventos mesmo levam atrás. E aí destruiu as nuvens, o vento, e o vento já estava poderoso, com furacão, fazendo tudo, os montes prenderam o vento. E os montes estavam muito sérios, cada vez cresciam mais, barreiras intransponíveis do preconceito, os morros das montanhas que Jesus disse que nós não tínhamos o grão de mostarda. E os montes cresceram, e cresceu, o homem veio a humanidade, destruiu os montes, cresceu, fez coisas, fundou cidades, se perdeu, ficou egoísta, o preconceito aumentou, os ventos da fofoca também, as pessoas começaram a fazer coisas que não deviam, e aí um dia, numa casa amarela, veio trazer o espiritismo que matou a morte. E o CEIU trouxe a lição, não da sorte, do aprendizado constante, para mostrar que a morte não existe. E boa sorte para vocês e muita paz.